pesar, o meu constrangimento a toda a sociedade brasileira pelas cenas que hoje nós testemunhamos aqui. Todos aqui são parlamentares eleitos legitimamente e é preciso ter equilíbrio para poder lidar com as diferenças. Não é porque o resultado ou a decisão tomada não é a decisão que eu concorde que me dá o direito de agredir, de violentar, de fazer com que o outro possa passar por uma situação extremamente desnecessária onde ninguém gostaria de passar. Eu ressalto que aqui tem parlamentares mais idosos, tem mulheres, tem pessoas como o nosso querido presidente, senador Carlos Viana, que venceu nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses, a luta contra o câncer, passou por um tratamento oncológico e que as cenas que aqui eu vi são cenas extremamente constrangedoras. Copo quebrando, uma série de situações que não combinam com a solenidade e o respeito que o cargo exige. Portanto, inicio aqui pedindo minhas escusas, enquanto vice-presidente da CPMI do INSS, a todo o povo brasileiro pelas cenas que hoje nós testemunhamos. Ao senhor Paulo Camisotti, aqui, Paulo, é muito mais do que uma oportunidade que nós temos de questionar, mas é a oportunidade que você tem de exercer o seu contraditório, a sua ampla defesa. O habeas corpus, parcialmente concedido, lhe garante o direito de permanecer calado em razão do princípio da não autoincriminação. Mas diante de um fato onde você é inocente, diante de um fato em que você tem a verdade, por que não dizer a verdade ao povo brasileiro? E aí eu inicio meu questionamento lhe perguntando, Paulo, quantos anos você tem? 33 anos. Você é formado, tem algum curso superior? Engenharia de produção. Qual foi a instituição que você se formou? Centro Universitário da FEI. Como engenheiro de produção, com 33 anos, você exerce algumas atividades empresariais? Como você tem alguma outra atividade? Você tem fora a atividade de engenharia. Além da atividade de engenheiro de produção, você exerce alguma outra atividade profissional? Você tem alguma empresa em seu nome? Sou empresário. Empresário. Você faz parte das empresas familiares ligadas ao grupo THG? Vou permanecer em silêncio. Eu volto a falar ao seu advogado, ao seu presidente, que aqui é uma pergunta sobre fatos conhecidos. Empresas, quando eu me torno sócio de uma empresa, há um registro público, a empresa tem um alvará. Então não é um fato desconhecido e ser sócio de uma empresa não é um fato tipificado pelo direito penal, não está previsto no Código Penal como crime. Então eu reforço minha pergunta porque isso não é se autoincriminar. Eu pergunto, você é sócio de alguma empresa ligado ao grupo THG? Sim ou não? Simples a pergunta, simples a resposta. Não. Você é sócio da empresa Rede Mais Saúde? Sim. Perfeito. Como sócio da empresa Rede Mais Saúde, eu pergunto, quais foram os serviços prestados à Ambec? Vou permanecer em silêncio. Senhor presidente, a empresa Rede Mais Saúde, ela recebeu recursos da Ambec. A Ambec, que no ano de 2021 saiu de um rendimento de R$ 135 para, em 2023, mais de 90 milhões de reais. A Ambec é uma associação que tirava dinheiro da conta de aposentado, da conta de pensionista, da conta de idosos por todo o Brasil. Esse dinheiro saía da conta do aposentado e ia para a conta de algumas empresas, dentre elas a Rede Mais Saúde. E aqui eu preciso saber como é uma empresa do ramo de saúde acompanha instantaneamente um crescimento dessa magnitude sem uma expansão estrutural. Existe filiais? Onde fica a sede da empresa Rede Mais Saúde? Vou permanecer em silêncio. Você não consegue me dizer qual serviço essa empresa prestou? Quais serviços são prestados pela empresa Rede Mais Saúde? Vou permanecer em silêncio. Senhor presidente, é aquela questão que há uma diferença do Duarte parlamentar, do Duarte professor de direito constitucional, do Duarte advogado. No direito, no processo civil, no processo penal, quando um réu ele permanece calado para não se autoincriminar, no processo, aqueles fatos não podem ser tidos como crime. Não há uma presunção de culpa. Pelo contrário, o direito brasileiro, o direito pátrio, prevê a presunção de inocência. Mas aqui, quando
o povo brasileiro, quando Vossas Excelências percebem que ele, o Paulo, se mantém calado, podendo dizer que a sua empresa presta um serviço de fisioterapia, um serviço de terapia ocupacional, de psicologia, o que justifica a empresa Rede Mais Saúde, o que justifica a sua empresa, que está no seu nome, você é empresário, dono dessa empresa, receber mais de 59 milhões. Sabe por que você não diz qual serviço você prestou? Porque não prestou serviço. E o que aconteceu, senhoras e senhores, é que o povo brasileiro, os aposentados brasileiros foram roubados, tiraram um estupro na conta do aposentado brasileiro, tiraram o dinheiro da conta do aposentado brasileiro, colocaram na conta da AMBEC, colocaram na conta das associações, da conta dessas entidades, foi para a conta de empresas como a Rede Mais Saúde. E aqui não é uma violação, aqui não é uma agressão, pelo contrário, eu não sou seu advogado, mas a justiça de fato ela é lenta, mas ela não falha. Aqui a gente precisa seguir o passo a passo do processo. Existe a presunção de inocência, mas é claro, Paulo, que quando tu te calas, quando tu não fala, quando tu não diz qual serviço é prestado, é claro que você não prestou nenhum serviço. É claro que esses mais 59 milhões de reais que saíram da conta dos aposentados foram para a conta dessa empresa por lavagem de dinheiro. É por isso que, lamentavelmente eu lhe digo, por isso que o Camisote está desde setembro preso. É por isso que as consequências do descumprimento da lei é a prisão. Há um tipo penal para isso, houve desvio de recurso. As pessoas não contrataram esse serviço porque esse serviço sequer existiu algum dia. E é por isso que aqui eu digo, não há justificativa, não há comprovação. De fato, foi retirar dinheiro da conta dos aposentados e é por isso que nós estamos aqui. É por isso que essa CPMI ela tem que continuar. É por isso que essa CPMI já mostrou que veio. São mais de 2 dezenas de procuradores federais, ex-ministros da Previdência, que estão presos desde novembro, desde setembro do ano passado e vão continuar presos durante muito tempo. Ou delata, ou colabora com as investigações, ou vão envelhecer dentro da cadeia. Vão passar décadas e décadas presos pelo crime de roubar as pessoas mais idosas, as pessoas mais vulneráveis. Por fim, aqui eu faço uma pergunta e gostaria muito de contar com a tua colaboração, sendo que até aqui não tive. A contratação da empresa do senhor ocorreu por um processo competitivo ou foi por vínculo familiar ou com um acordo ali com a entidade? Vou permanecer em silêncio. A pergunta é simples. A empresa foi contratada por uma entidade. Houve uma contratação técnica ou foi por uma razão de vínculo familiar? Vou permanecer em silêncio. Olha, presidente, de fato, aqui o silêncio ele fala muito mais. O silêncio grita aos nossos ouvidos, porque as provas são incontroversas. Aqui, Paulo, durante essa tarde, você perdeu a oportunidade de limpar um pouco da sua imagem perante não só a opinião pública, mas perante os filhos que talvez um dia tu tenha ou talvez aqueles que você já tem, perante a sua família. Limpar o nome da sua família, que infelizmente esse nome tão bonito hoje está envolvido e está em todas as páginas policiais, em todos os noticiários, como uma família envolvida no escândalo de corrupção que infelizmente atingiu pessoas que tanto precisam. Agora, de uma forma bem lógica eu afirmo, milhares de aposentados afirmaram nunca ter autorizado descontos, nem utilizado nenhum desses serviços. Ainda assim, sua empresa recebeu milhões e milhões de reais. O senhor afirma que todos esses serviços foram efetivamente prestados, sim ou não? Vou permanecer em silêncio. O silêncio reforça o indício de que, de fato, esse dinheiro é o dinheiro que foi retirado violentamente da conta dos aposentados. Porque se o serviço fosse prestado, iria contradizer essas denúncias e você teria que apresentar notas fiscais. Você teria que apresentar provas desse serviço prestado. Como não tem nota fiscal de prestação de serviço, como não tem comprovação de serviço prestado, como não tem assinatura de nenhuma carteira de trabalho de nenhum prestador de serviço contratado pela sua empresa, você fica calado tentando calar a verdade para não se autoincriminar. Mas, repito, a CPMI já mostrou que veio, a Justiça vai julgar esses fatos e eu lamento muito, Paulo, lamento muito mesmo, com as consequências que ocorrerão em razão daquilo que foi praticado. Eu lamento não só por ti, uma pessoa jovem que teve 1001 oportunidades, mas lamento muito especialmente aos consumidores brasileiros, porque por vezes eu sou parado na rua e as pessoas falam, meu Deus, eu não sabia que aquele jovem seria capaz daquilo, eu não sabia que aquele idoso, aquele deputado estadual,
recebeu mais 59 milhões em sua conta pessoa física, e uma pessoa idosa daquela, ninguém imagina que vai roubar alguém. Mas, infelizmente, idoso rouba, mata, desvia, assim como jovens. E é por isso que nós estamos aqui, para mostrar que o caminho do crime não vale a pena. Seguir pelo caminho do bem é muito mais sacrificante, mas o resultado é edificante e é gratificante, e é por isso, senhor presidente, que eu fortaleço o trabalho dessa CPMI para que nós consigamos garantir a devolução do dinheiro daqueles que foram roubados e nós possamos punir todos aqueles que descumpriram a lei, independente de ser filho de político, independente de ser político, de ser procurador federal, independente de ser poderoso ou de não ser tão privilegiado assim. Se descumprir a lei, a CPMI vai continuar investigando com toda a firmeza. Muito Presidente, obrigado. Pela ordem, tem uma pergunta que a gente estava lendo os comentários aqui na nossa live, tem milhares de brasileiros perguntando qual que é a situação da prorrogação da CPMI, porque depois do que aconteceu hoje a gente tem muito mais material que a gente conseguiu ter e a gente sabe que precisa de mais tempo. Então o senhor está liderando aí essa nossa briga para conseguir continuar investigando. Eu queria saber a atualização. É bom darmos uma resposta às pessoas. Antes de passar a palavra ao deputado Marcel Van Hatten, nós já notificamos por ofício o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para uma resposta. O ofício já foi protocolado e nós estamos aguardando a resposta. Se não vier nos próximos dias, até segunda ou terça, nós vamos ingressar com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, dirigido inclusive ao ministro André Mendonça, sobre a prorrogação da CPMI. Obrigado, presidente. Ronaldo. O deputado Marcel Van Hatten. Antes de começar, senhor presidente, poderia só declinar os nomes dos deputados que antecediam, porque tem outros na lista, não tem? É porque não estão presentes, Excelência. Quem são os deputados? Paulo Pimenta, Rogério Correia, Alencar Santana, aí Vossa Excelência, Coronel Crisóstomo, logo em sequência. Tá bom assim, presidente. Tá bom. Eu acho que a Câmara até podia abrir um pouco mais para mostrar aqui o plenário da comissão, porque vai mostrar que não tem nenhum deputado do PT ou senador do PT presente. Se for possível, por gentileza, para mostrar para todo mundo aqui que os deputados que deveriam ter falado agora, feito as perguntas para o depoente, que permanece calado, mas nós temos direito aqui a fazer as perguntas, não estão aqui mais nem para fazer as suas narrativas. Sabe por quê, presidente? A CPI para eles acabou, deputado Sóstenes. Acabou, eles não têm mais quem blindar, porque esse cara aqui, ó, esse cara aqui acabou de ter o sigilo quebrado por nós. Não só ele, tantos outros aqui. E eles não têm mais quem blindar. Dá uma olhada no plenário, povo brasileiro. Não tem ninguém do governo aqui. Ninguém do PT, ninguém da esquerda. Tá só a oposição. Para mostrar o quê, senador Eduardo Girão? Deputado Faur, deputado Marcon, deputada Júlia Zanata. Para mostrar que nós estamos aqui, deputada Coronel Fernanda, para fazer a investigação. Os outros não tem mais quem blindar. Eles estavam aqui só para blindar. Eles estavam aqui exclusivamente para atrapalhar as investigações. Como agora não tem mais ninguém para blindar, porque nós aprovamos 80 requerimentos de uma vez só, foram embora. Foram chorar as pitangas, como se diz no meu Rio Grande, lá para o Davi Alcolumbre, para tentar reverter uma decisão que foi democrática, e depois eles que são os democratas, que foi regimental, e que foi a decisão correta, senhor presidente, senador Carlos Viana. E aqui eu quero elogiar a postura de Vossa Excelência. Obrigado, senhor. O senhor foi firme, justo, correto, do início ao fim no dia de hoje, quando tentaram, inclusive, agredi-lo fisicamente. O senhor que vem de uma cirurgia, de um problema de saúde, de um câncer. Olha o tamanho da covardia. O deputado Luiz Lima, que levou um soco na cara, covarde, do deputado do PT, contra quem já ingressamos no Conselho de Ética, ele leva o soco e o deputado sai correndo. Ele olha para o Luiz Lima, dá o soco e sai correndo. Depois ele diz que foi sem querer. E agora nas entrevistas, senhor presidente, ele está dizendo que é um absurdo dizer que ele, um senhor de 68 anos, podia ter agredido um atleta olímpico. Inverte tudo. Então, eu quero aqui dizer a Vossa Excelência, essa cadeira aqui tá com defeito, que nós conseguimos fazer com que o feitiço virasse contra o feiticeiro. Tentaram aqui enterrar todo o trabalho da CPI hoje, rejeitando todos os requerimentos. Não conseguiram, senador Girão. Não conseguiram, foi o contrário.
queriam enterrar tudo de uma vez e conseguimos aprová-los todos de uma vez. Agora é o trabalho de prorrogar esse CPMI para que os bandidos que roubaram dos aposentados sejam efetivamente descobertos, punidos e presos. Aí aqui vem o depoente que não quer responder e que tem a sua defesa, a legitimidade da participação da banca de advogados, como aliás temos visto aqui ao longo dos trabalhos da CPMI, as bancas que defendem os depoentes, mas os acusando de constrangimento. Não se sentem eles constrangidos pelo fato de estarem sentados aqui para dar explicações sobre o maior escândalo de corrupção da história do INSS no Brasil, do roubo dos aposentados? Isso que me deixa revoltado, senhor presidente. No Brasil, a situação se inverteu, deputado Marcon. Nós que somos os malvados com aqueles que vêm aqui. Senhor Paulo Otávio Montalvão Camisotti, que está aqui agora porque é investigado pela Polícia Federal e na condição de testemunha deveria vir contribuir. Para começar, senhor presidente, é importante lembrar que o senhor Paulo Otávio tentou de todas as formas evitar estar sentado nessa cadeira. Não está aqui num espírito colaborativo. Chegou a pedir habeas corpus para não vir. Agora tem um habeas corpus para não precisar responder todas as perguntas, receber um habeas corpus parcial. E no dia em que ele viria aqui no dia 9 de fevereiro, apresentou uma justificativa de que tinha comido uma pizza de atum no dia anterior e passado mal e por isso não poderia estar aqui. É verdade isso, senhor Paulo Otávio? Sim. Relatou ter ingerido pizza de atum no dia anterior, evoluindo com náuseas, mal-estar e um episódio de vômito, sem febre, diarreia, dor abdominal ou sangramento intestinal, apresentando apenas sensação de estufamento e leve desidratação. Pois bem, depois ele pediu, senhor presidente, e é investigado por um desvio milionário. São quantos milhões, senhor relator, de desvio? Entre 350 milhões, 370. 350 milhões de desvio, é isso investigado. Depois ele pediu à CPMI que ela custeasse integralmente as passagens aéreas, sua e de todos os advogados. Eu quero saber se realmente isso aconteceu, senhor Paulo Otávio, se o senhor solicitou e se foram pagas as passagens aéreas para que o senhor e os seus advogados estivessem aqui, sim ou não? Presidente, pela ordem, apenas para esclarecer que o advogado... Eu estou perguntando para o depoente, seu doutor advogado. Mas, seu Ato. Pois não, silêncio. Mas é uma informação pública, doutor. Não é pública. Só foi a passagem de depoente, o advogado depoente está em Brasília aqui por conta própria. Está ótimo. Então, por gentileza, senhor Paulo, passe a resposta ao parlamentar, por gentileza. O advogado está aqui por conta própria e as custas foi só para a minha ida aqui. Foi paga a sua passagem aérea? É isso? Sim. Olha só, senhor presidente, nós tratamos aqui de um roubo milionário e o povo brasileiro ainda precisa pagar a passagem aérea para o depoente vir aqui. E se não paga, não vem. Eu até disse na vez passada, o Vorcaro, se tiver que pagar o avião da Polícia Federal para vir, que se pague. Mas é um absurdo, senhor presidente. Olha a situação a que nós chegamos. E aí eu pergunto para o senhor Paulo Otávio, que teve a vinda custeada pelo povo brasileiro, a passagem aérea, porque senão não vinha. Quero saber se o senhor conhece o Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Vou permanecer em silêncio. Mas é só perguntando se o senhor conhece ou não conhece. Vai permanecer em silêncio sobre o careca do INSS? Eu não sei, senhor presidente, se ele pode permanecer em silêncio sobre uma informação dessa. Ele pode responder, excelência, de acordo com a orientação da advocacia, da defesa. Não sou eu quem vou me posicionar sobre esse assunto agora. Ele, se sentir incriminado em algum momento, naturalmente poderá ficar em silêncio, excelência. Bom, eu acho que realmente deve se sentir incriminado, porque era o procurador Dambeck, a empresa
suposta, porque na verdade era uma lavanderia, um CNPJ de fachada para roubar dos aposentados brasileiros, a empresa dele, de fachada, atendia a Ambec, que é do careca do INSS, pô. Como é que não sabe se conhece ou não conhece? Que serviço prestava a sua empresa? Vou permanecer em silêncio. Serviço, segundo a Polícia Federal, de lavagem de dinheiro. E além dele, outras pessoas estavam envolvidas nessas atividades ilícitas, como Gabriela Montalvão Camisotti. O senhor sabe quem é? Sim. O senhor a conhece? Sim. E quem é? Minha irmã. E por que ela está envolvida? Vou permanecer em silêncio. Porque ela também aparece em relatórios financeiros ligados ao esquema. É a irmã dele, é o pai dele, é a mãe dele. Não é à toa que o pai está preso. E aí o pai está preso e a gente não pode dizer aqui que quem deveria estar preso também é o filho. Mas é o óbvio, senhor presidente. Então aqui nessa CPMI, nós, apesar de toda a batalha que muitas vezes parece ingrata, hoje nós conseguimos uma batalha. Aliás, o senhor conhece esse cidadão aqui, senhor Paulo Otávio? Vou permanecer em silêncio. Olha, eu acho que tem mais coisas que incriminam o Lulinha aí. Se vai permanecer em silêncio, diz que isso pode potencialmente incriminar. O senhor tem certeza que vai permanecer em silêncio? Quem está nos acompanhando, eu também acho que então tem mais coisa para ver no Lulinha, nas relações dele com Careca, com Camisotti. Senhor relator, deputado Gaspar, parabéns pelo trabalho. Parabéns, senador Carlos Viana, parabéns à oposição e a todos aqui que não esmorecem, que estão trabalhando. Porque, olha aqui em volta, cadê o PT? Cadê a esquerda? Cadê a turma do governo? Ninguém está aqui mais. Acabou a CPI para eles. Para nós, agora que está começando. Obrigado, senhor presidente. Pois não, excelência. Presidente, eu queria registrar rapidamente que eu fui convidada para um debate e a outra parte era alguém governista. O deputado Rogério Correia até havia confirmado com a jornalista Basília e ela não conseguiu achar nenhum membro governista para debater comigo ali fora. Todos correram porque, como disse o deputado Marcel Van Hatten, acabou. Eles não têm mais quem blindar e tudo será exposto. Muito obrigado. Deputada Coronel Fernanda, com a palavra, por favor. Presidente, primeiro quero parabenizar o senhor pela coragem, ousadia e também o nosso relator, né, que se mantém aí firme, coerente, representando bem os homens de bem desse país, dos seus estados. Tem cuidado dessa comissão como um brilhante que é a resposta que o povo precisa. Que Deus possa abençoar. Eu sei que o senhor está passando por uma situação de saúde complicada e eu peço desculpa em nome daqueles deputados da esquerda que, para defender o filho do Lula, que está morando na Espanha, partiram para cima do senhor. Sem lembrar que o senhor recentemente fez uma cirurgia para tratar da sua saúde, mas mesmo com problema na saúde, o senhor não abandonou o povo brasileiro. E que a sua família seja abençoada imensamente pela sua coragem, pelo seu respeito, compromisso, e que está de parabéns. A mesma coisa o nosso relator, que não mede esforço para fazer o melhor aqui, né? Ele não faz por picuinha igual a turma da esquerda faz aqui, não. Ele não está defendendo bandido, ele está defendendo o povo. E isso já ficou claro para todo mundo. Às vezes a gente até, na hora de agir aqui, acaba pesando um pouco para lá, um pouco para cá. Mas o que a gente quer aqui, na verdade, é fazer com que as coisas aconteçam e que quem cometeu crime seja preso, que os nossos aposentados e pensionistas recebam seu dinheiro de volta, coisa que não está acontecendo. E mais uma vez eu quero aproveitar esse momento, presidente, para solicitar ao senhor que reafirme junto ao INSS aquele encaminhamento daquela lista, porque nós temos muitos aposentados que não receberam ainda. Mas o mais importante é dizer que Deus hoje colocou a mão sobre essa CPMI. Primeiro porque mostrou para o Brasil quem é que quer esconder os bandidos que roubaram os aposentados e pensionistas, que é a turma do PT. Mostrou que essas pessoas que tanto se dizem vítimas
do grupo da oposição, só estão aqui para defender o desgoverno e os parentes do desgoverno. Mas Deus foi tão bom que eles tentaram armar aqui, e mesmo assim, Deus fez com que o ministro André Mendonça autorizasse a quebra do sigilo do Lulinha. Então, assim, hoje eles caíram, ou eles correram do fogo ou caíram no fogo. De um jeito ou do outro, eles se lascaram. E não estão aqui nessa comissão porque estão em outras missões, não, porque estão envergonhados. Lutaram com todas as forças, lutaram com o dinheiro do governo, mudaram os deputados aqui do centro que estavam trabalhando para descobrir a verdade, para que a gente não tivesse os votos da maioria. Trabalharam para mudar aqui a composição, tentaram colocar o presidente dessa comissão que fosse subordinado à ordem do presidente da República. O relator, então, nem se fala. Mesmo assim, Deus colocou a mão nessa comissão. Essa comissão começou como uma piada. Quando eu, a senadora Damares, juntamente com os senhores, fomos buscar todas as assinaturas. A gente era tratado com piada. E eu bem lembro, falava assim, 2 mulheres, né, senadora Damares? Esses homens não vão conseguir nada. Para que vocês vão mexer com isso? Hoje, se os aposentados, presidente, estão recebendo esse dinheiro de volta, é graças ao senhor, é graças ao nosso relator, é graças a todos os parlamentares da oposição, porque nós começamos a contrapor tudo que eles falavam aqui, senão as coisas iam ficar debaixo do tapete. Se hoje temos gente presa como o pai do depoente aqui, é porque essa comissão trabalhou de verdade. E vamos trabalhar. Ela começou hoje, e nós só vamos terminar quando todos estiverem atrás das grades. E que a justiça seja feita. Parabéns ao ministro André Mendonça, que nos respaldou, mesmo antes de começar. Eu fico pensando assim, relator, se ele imaginasse, se ele sonhasse que o André Mendonça já tinha dado essa quebra de sigilo, como é que eles estariam aqui bater? Mas Deus fez questão de mostrar quem são eles. Ao depoente não tem muito o que se perguntar, só sabe falar e ficar em silêncio. Mas o que a gente vai falar para eles, o nosso excelentíssimo relator falou que se ele encontrasse com ele numa caminhada, iria passar por ele. Mas eu vou te dizer uma coisa, Paulo. A partir de hoje você não vai poder mais caminhar nas ruas. As pessoas conhecem o seu rosto, tá? As pessoas não vão mais perdoar, porque você também faz parte dessa questão toda. Tem muito aposentado chorando pelo dinheiro que foi roubado. Mas você vai entender isso lá na frente. Mas eu estou muito feliz, quero aproveitar esse momento para dizer para o povo brasileiro que aqui nessa comissão nós temos mulheres de honra, mulheres de coragem e homens de coragem também, de muita honra, que não tem medido esforço para fazer com que a verdade venha à tona. Enquanto ao seu Lulinha, presidente, nós temos requerimento de pedido de prisão dele. Já que aproveitamos, já quebramos o sigilo, vamos também já pedir a prisão dele, porque ele está lá na Espanha, fugido, né? Porque se a gente olhar a cronologia dele, ele fugiu desse país depois da instalação da CPMI. A instalação foi dia 17 de junho. Em julho ele foi embora do nosso país. Mas ele é o filho do presidente da República. Será que ele poderia fazer isso? Lulinha está sendo denunciado, está sendo delatado. Recebeu mesada aí de R$300 mil por mês. Quero ver a turma da esquerda explicar isso. Não tem como. Senador Girão, você imagina você recebendo todo mês R$300 mil. E os nossos aposentados chorando. E aí a gente vê o reflexo da Previdência. As pessoas têm que entender que a Previdência foi criada para proteger o trabalhador e não para enriquecer ladrão. Nós estamos com um perigo muito grande das nossas gerações não aposentarem mais. A Previdência está quebrada. O prejuízo aí só dos associativos são mais de 6 bilhões. E quem está pagando é o trabalhador. Em vez das instituições que contribuíram para esse roubo, nada está sendo feito para que elas restituam esse valor, presidente. Agora nós vamos para os bancos, são mais de 100 bilhões de reais. E os nossos jovens, como vão ficar? Os nossos homens hoje de meia idade, que estão contando os dias para aposentar, não vão conseguir.
Hoje, para uma pessoa que está ligada diretamente, que contribui para a Previdência, demora 1 a 2 anos para passar pela perícia, para ser afastado por doença. Mas os bandidos que roubaram essa Previdência aqui tiveram a facilidade de dias para colocar nome de pessoas inocentes e tirar delas o sustento do mês a mês. Presidente, que Deus te dê muita saúde e coragem para continuar nos conduzindo, para que a verdade apareça e que esses marginais que roubaram aposentados sejam presos. Porque tenho certeza, a justiça de Deus já está aqui nessa comissão e vai continuar mais ainda na vida de cada um. Podem ter certeza. O que vocês roubaram dos aposentados, Deus vai tirar de vocês em dobro. Obrigado, presidente. Obrigado. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!